no domingo passado e esse domingo, nós estamos falando sobre a fidelidade do cristão. Às vezes nós não crescemos no Espírito, porque nos falta fidelidade. Deus é fiel, mas nós precisamos ser fiéis. Amém? Então, quando não há fidelidade, o Espírito Santo não se move na gente, na santificação, que é o que faz a gente crescer no Espírito. O processo de crescimento no Espírito é chamado santificação. Então, quando a fidelidade acontece na nossa vida, o Espírito Santo começa a trabalhar em nós. E nós começamos a crescer na estatura do varão perfeito, que é Jesus. A Bíblia diz que nós temos uma estatura para crescer, a estatura de Jesus. Abra suas Bíblias aí em Hebreus capítulo 3, é o nosso texto de hoje. Está falando da fidelidade de Jesus, da fidelidade de Moisés. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo... Diz assim o texto: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial. Tremendo isso, hein? Eu quero repetir. Portanto, santos. Levanta a sua mão assim. Diga, está falando comigo. Eu sou santo. Porque Jesus, o santo. Porque o Espírito, santo. Porque Deus, santo, vive em mim. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Versículo 2, ele foi fiel, está falando de Jesus, ele foi fiel, aquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Então veja, fidelidade vem de Jesus, Moisés, aí vem a gente. Jesus foi considerado digno de maior glória que Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa que ele constrói. Pois toda casa é construída por alguém. Mas Deus é o edificador de tudo. Você é a casa. Deus é o teu edificador. Moisés, como fiel servo de toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro, mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E agora põe a mão no seu coração e diga, essa casa sou eu. Amém, aí está nós, mas é cada um de nós. Então diga outra vez, e esta casa sou eu. Agora veja aí, se é que nos pegamos firmemente a confiança e a esperança na qual nos gloriamos. Versículo 7, assim como diz o Espírito Santo. Quem está falando? O Espírito Santo. Se hoje ouvires a sua voz, se o Espírito Santo falar com você. Gente, o Espírito Santo fala. Senão não estaria escrito aí, se hoje ouvires a sua voz. Amém? Não endureçam o coração, como da rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de que durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está sempre se desviando. Aonde que acontecem os desvios? No coração. Então põe a mão no coração e diga assim, o meu coração não se desvia. Aleluia. Porque o coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Põe a mão no teu coração de novo e diga, e o meu coração reconhece os caminhos do Senhor. Amém. 12. Assim jurei na minha ira, não jamais entrarão no meu descanso. E isso não tem nada a ver com a gente. Agora veja o conselho para a gente. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Coração que se afasta do Deus vivo, a Bíblia está chamando de, volta um pouquinho, perverso e incrédulo. Coração perverso e incrédulo é aquele que se aparta do Deus vivo. Amém? Vamos para o próximo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros,
Todos os dias, durante o tempo que se chama... Quando que temos que nos encorajar? Hoje. E amanhã, como é que vai se chamar amanhã? Hoje. Depois de amanhã, mês que vem, quando você chegar nele, vai se chamar para você? É isso que quer dizer. Todos os dias, porque todo dia é hoje. Amém? No tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Aí está dizendo uma outra coisa tão profunda. O pecado causa um endurecimento. Só até aí, só até o 13. O pecado endurece o nosso coração. Ok? Então nós temos que ter cuidado para que o pecado não endureça o nosso coração. Amém? Então hoje nós queremos falar nesse texto sobre a fidelidade do cristão, crescendo em fidelidade. Agora presta bem atenção. A primeira coisa que disse no versículo, logo que nós começamos a ler no versículo 1, disse que a fidelidade está ligada diretamente à nossa vocação celestial. Gente, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que você não nasceu nessa terra para trabalhar, fazer as coisas dessa terra, gastar todo o seu tempo com coisas dessa terra, que na hora que você morrer, você não leva nada. Isso não é tua vocação, não é o teu chamado. Vocação é aquilo por que você foi chamado. Você foi chamado por um propósito maior. Sabe por quê? Porque quando você for daqui, você vai entrar num tempo chamado eternidade. Então o teu propósito não está aqui, está na eternidade, propósito final. O teu propósito durante esse tempo que nós vivemos aqui é vivermos a vida de Deus nesse mundo. Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Está lá em Coríntios. Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. E o viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia! Alguém se entregou por você. Então a tua fidelidade está ligada à tua vocação celestial. Agora presta atenção. Tem muito cristão bobo que pensa, eu recebi Jesus, então eu vou para o céu. Mas a tua vocação celestial não é só o que você vai ser no céu. É o que você vai ser a partir da hora que você nasce de novo. Quando você nasceu de novo, começou a sua vocação. Ok? O que é a tua vocação? É aquilo que antes de você ser formado no ventre da sua mãe, antes que houvesse mundo, Deus onisciente, onipotente, onipresente, pensou em você. Ou você acha que Deus só sabia de você o dia que você foi gerado no ventre da mãe? De jeito nenhum. Leia o Salmo 139. Todos os meus dias foram conhecidos e escritos no teu livro quando nenhum deles havia. Então, a tua vocação começou quando Deus viu você na eternidade. E aí Deus teve um plano para você. Essa é a tua vocação. É o plano que Deus teve para a tua vida. E aí você pode dizer assim, mas para o Senhor está muito claro isso. O Senhor chamou você, pastor, para ser pastor. Mas eu... Já pensou se todo mundo fosse pastor nessa vida? Não daria certo. Deus chamou alguns para serem advogados dele. Grandes advogados. Que advogam no princípio da palavra de Deus. Na sua vocação. Deus chamou outros para serem médicos. Grandes médicos. Que quando vão operar, dizem assim, Senhor, as minhas mãos são tuas. Dirige a minha mão. Deus chamou gente para ser homens de negócios, grandes homens de negócios. De sorte que quando o seu negócio começa a fluir, ele diz, Senhor, obrigado por ter confiado tanta coisa na minha mão. Senhor, essas coisas são tuas, Senhor. É para a tua glória. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com todos esses bens que o Senhor está colocando na minha mão? O dinheiro não é um fim em si mesmo. Se ele não tiver um propósito, ele pode ser uma grande armadilha na nossa vida. Ele pode se tornar o mamon, que é o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Então, Deus só nos abençoa com propósito. Então, talvez você seja para ser esse homem de negócio. Talvez você seja para ser essa mulher poderosa, que quando as pessoas passam perto de você,
e passam perto assim, você está num dia ensolarado, andando, alguém passa perto e está doente, a tua sombra cura. Pastor, o que é isso? Oi, está escrito na Bíblia. Os discípulos foram assim. Traziam os doentes, colocavam lá para que quando eles passassem, quando você começar a se envolver com as pessoas vão dizer, o que você tem? Eu quero isso que você tem. Para você ser uma inspiração, para você trazer muitos filhos que Deus tem, mas que estão por aí ainda, sem conhecer o seu Pai, a glória, diz o Senhor. Então essa é a sua vocação. Sua vocação é muito mais do que seu trabalhozinho durante a sua vida, que você vai fazer. O Senhor vai te abençoar no seu trabalho. O Senhor vai suprir. Sabe, às vezes nós estamos confusos com o trabalho. Porque a Bíblia diz assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A gente está correndo atrás daquilo que Deus quer acrescentar. E a gente está querendo que Deus acrescente aquilo que Ele quer que a gente corra atrás. E o que é que Ele quer que você corra atrás? Eu te digo, a pessoa dEle, a comunhão com Ele, tua vida de oração, tua vida de leitura da palavra, tua vida de dependência. Cada culto, sabe, irmãos, eu tenho certeza da minha vocação celestial. E vou dizer uma coisa para você, não era ser pastor, porque no céu eu não vou ser pastor. A minha vocação celestial é levar muitas pessoas a Jesus. É fazer tudo o que Jesus quer fazer através de mim aqui nessa terra. Então, sabe qual a diferença que faz para mim, entendendo isso? Cada vez que eu entro aqui na igreja, e eu normalmente venho bem mais cedo, então eu fico aqui adorando aqui na frente, eu fico dizendo, Senhor, o que o Senhor quer fazer hoje no culto? Senhor, o culto é para Ti, Senhor. Nós não queremos ser aqui uma igrejinha religiosa, que o pastor pega, abre a Bíblia, vai, estuda, faz um sermão, daí vem e prega o sermãozinho, e termina, a gente vai para casa e começa tudo outra vez. Senhor, eu não quero pastorear um encontro religioso. Tem muita gente aí para fazer isso. Eu não fui chamado para isso. Então eu fico aqui orando e adorando. Eu começo a adorar, eu consigo adorar com louvor quando eles estão ensaiando. Porque eu sou um adorador. Sabia que você também é? Você é um adorador. Porque o Espírito Santo que adora, nós temos que adorar em espírito e em verdade, disse Jesus. Ele está em você, você é um adorador. Agora, gente, se você não praticar adoração, você vai ser em essência como uma semente. Se eu pego uma semente na minha mão, vamos dizer que isso aqui seja uma semente, e essa aqui é uma semente de laranjeira, uma árvore eu tenho na minha mão, mas na forma de semente. Se eu não plantar ela, e ela não crescer, e ela não desenvolver, ela vai morrer com potencial. Quando você tem uma semente na tua mão, você já tem uma árvore. Quando você tem uma semente de laranjeira na sua mão, você já tem uma árvore de laranjeira. Você já tem uma árvore cheia de flores de laranjeira. Você já tem uma árvore lotada de laranja amarelinha, boa para chupar. Tudo isso está na semente. Então, a vocação está em você como uma semente. Se você não botar a sua vocação na terra, ela não vai nascer. Ela não vai crescer. Você não vai cumprir a sua vocação. A minha vocação é adorar o Senhor, é levar as pessoas a adorar, levar as pessoas a conhecer, é ensinar. Então eu digo, Senhor, o que você quer que ensine? Está vendo essa palavra que eu vou compartilhar com vocês hoje? Eu só recebi ela na sexta-feira. Foi uma luta. Eu acho que o inimigo não quer saber de fidelidade. Acho não, eu tenho certeza. Foi uma luta. Eu disse, Senhor, eu recuso a ir lá na frente e fazer uma pregação que o Senhor não está primeiro falando comigo e para mim. Se o Senhor não falar, eu vou ligar para o pastor Roberto para ele pregar. Porque isso é verdade, eu não estou brincando. Tem muita gente que pensa, pastor, o senhor está dizendo isso. Não, eu estou falando a verdade. O dia que eu não tiver uma palavra que venha de Deus, eu ligo para alguém.
para vir pregar no meu lugar, porque eu recuso a fazer alguma coisa que Deus não esteja mandando eu fazer. Então eu já estava na sexta-feira pensando, será que não vou ter palavra? E aí fui para orar, tirei a sexta-feira toda para orar, e estava orando e buscando o Senhor, e sabe do quê? O Senhor começou a falar comigo sobre fidelidade. Ele falou isso aí, ele falou capítulo 13. Fidelidade está ligada à minha vocação celestial. E aí Deus perguntou para mim, você está sendo fiel? Eu disse, Senhor, um tanto, não como eu deveria, nem mesmo como eu queria, porque eu ainda estou em processo. Você também está em processo. Por isso a gente faz bobagem, porque a gente está no processo, mas a gente aprende com tudo que acontece. Essa é a diferença nossa. Então, a nossa vocação celestial começa quando a gente nasceu de novo. Pessoa que não nasceu de novo não tem vocação do céu. Tem uma vocação do inferno, não do céu. E Deus não criou o inferno para nós. Deus criou para o diabo e os anjos dele, diz a Bíblia. Mas as pessoas acabam indo para lá, porque a sementinha cai na terra e não nasce. Às vezes nem cai na terra. Se você pegar 200 sementes de laranja, você teria um pomar enorme. Mas se você mantiver elas branquinhas lá dentro da tua casa, lá no teu armário, dentro de um vidro, você não tem nada. Porque aquilo vai morrer e não vai acontecer nada. Ok? Então, olha, é a nossa vocação. O conselho bíblico é que temos que considerar a fidelidade de Jesus, que é o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão. Gente, às vezes nós estamos olhando para um alvo que Deus não colocou. E todas as vezes que nós olhamos para um alvo que Deus não colocou, a gente está roubado. E esse alvo que Deus não colocou, pode ser pessoas, outras pessoas, pode ser coisas que acontecem. Por exemplo, Jesus estava andando no meio da tempestade e o Pedro assustado com os discípulos no barco. E aí Jesus disse, calma, sou eu. E aí o Pedro diz, então se é o Senhor, deixa eu ir para aí. E Jesus disse, vem. Saiu do barco, começou a andar olhando para Jesus. No alvo é Jesus. Andou. De repente tirou o olho do alvo e pôs o olho em outro alvo. Na tempestade das águas que estava acontecendo, aquelas ondas enormes, na força do vento. E adivinha? Começou a afundar. Jesus levantou ele. Assim como ele faz comigo e com você. Amém? Então, temos que olhar para Jesus, ele é o modelo. Ele é o modelo. Nós estamos aqui também para sermos modelo. Mas nós somos um modelo não terminado. Um modelo não terminado. Por isso eu não tenho nenhuma vergonha de confessar meus pecados aqui no púlpito. Gente, Deus conhece. Ei, que vergonha que eu vou ter de vocês. Se o meu Deus é santo, 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 e conhece, eu não tenho nenhuma dificuldade. Porque é com Ele o meu negócio. É com Jesus o nosso negócio. Ele é o alvo. Amém? Ele foi fiel a quem constituiu. Jesus foi fiel ao Pai que enviou ele, até o fim, até a morte e morte de cruz. Agora nós devemos ser fiéis a Ele. Ele é fiel sobre a sua casa, a qual somos nós. Jesus é fiel. Então, o que nós temos que dizer sobre a fidelidade? Vai por ponto 1 aí, nosso PowerPoint. Vamos lá? Fidelidade é parte do nosso DNA cristão. Gente, fidelidade já está em você quando você nasce de novo. Assim como o exemplo da semente que eu dei. Na semente da laranja já está tudo aquilo que um dia será. Já está ali tudo. As flores, o fruto. Outras sementes que vão dar outros pés de laranjeira. Assim, quando você nasce de novo, na sua nova estrutura cristã, o velho, a natureza velha já se foi. Agora você recebeu a natureza de Jesus. Irmãos, às vezes nós não temos muita consciência disso. Levante a sua mão direita e diga assim, eu recebi a natureza de Jesus. Pode baixar. Se você nasceu de novo, você tem a natureza de Jesus. A vida dele.
Aonde você acha que está a natureza? Está na vida. Você tem a vida dele, você tem a natureza dele. Pastor, então está tudo terminado. Não. Sabe o que que é? Você é essa sementinha aqui, ó, de laranja. Você tem que agora cair na terra, morrer, e tudo aquilo que está em você como potencial acontecer. Mas às vezes, isso acontece comigo. Acontece comigo. Eu sou essa semente que em áreas da minha vida, eu não quero cair na terra e morrer. Agora, me engana e diga que você não tem isso também. Todos nós temos. Há áreas na nossa vida que nós não queremos cair e morrer. Que nós queremos conservar os nossos direitos. Mas desde quando a gente, como servo, tem direito? Então, pastor, você já está no nosso DNA, então por que não acontece? Simples. Porque você não deixa vir à vida o que está no seu DNA. Sabe como é que chama-se esse processo da sementinha cair na terra, morrer? Jesus disse, João, quando Jesus está falando com os discípulos, Jesus disse, se o grão de trigo caindo na terra, João 12, não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Mas às vezes há áreas da nossa vida que nós não queremos morrer. Então essa é a explicação do porquê já está em nós, mas às vezes parece que não está. Mas já está. Já está. Porque é parte da natureza de Jesus, da vida de Jesus que você recebeu. Agora nós precisamos parar de deixar andar pela carne. O que é a carne? A nossa mente, as nossas emoções, a nossa razão. A gente racionaliza tudo. Sabe? A Bíblia diz assim, buscar em primeiro lugar as coisas do reino de Deus, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aqui estou eu, então, na igreja. E sabe, por algum motivo, as finanças não andaram bem nesse mês, e parece que eu não vou ter dinheiro para pagar todas as contas. Aí sabe o que eu faço? Eu roubo a Deus, não dou meu dízimo. É isso que eu estou falando. Está parte no DNA, mas eu não faço o negócio. Eu não deixo cair na terra. Sabe o que eu devia fazer? Confiar em Deus. Senhor, tua palavra diz que o Senhor vai me acrescentar. E a palavra diz que se eu não entregar aquilo que não é meu, porque está escrito lá na Bíblia, vós todos me roubais. Daí dizem, mas em que te roubamos? No dízimo das ofertas. Não é palavra minha. Então eu roubo ao Senhor. O que eu deveria fazer? Eu deveria dizer, não, Senhor, meu dízimo, minhas primícias é a primeira. Alguém aqui da igreja esse tempo me ligou dizendo assim, pastor, agora eu estou fazendo assim. Primeiro dinheiro que entra, separo. E eu falei, Jesus Christ, essa pessoa vai ser abençoada. Não tem como. Não tem como não ser abençoada desse jeito. Não tem. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas. Se isso não acontecer, podemos rasgar a página da nossa Bíblia. Aliás, eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós devemos ser e somos cristão da Bíblia. Se você algum dia achar uma promessa aqui que não se cumpra, que não seja verdadeira, que você fizer, Deus não honra, pode rasgar a página da sua Bíblia. Ok? Porque Deus não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender, diz a Bíblia. Ele não tem dois padrões. Então eu deveria dizer, Senhor, aqui está aqui o negócio, parece que não vai dar. Eu já vivi isso muitas e muitas, não uma vez, irmão, mas muitas e muitas vezes na minha vida. Quando a gente viveu pela fé, eu e a Anice, nós vivemos 3 vezes pela fé. Durante a nossa vida cristã. Sem ter nada de onde vir. Sem ninguém saber se tinha ou não tinha. E sabe, Deus nunca falhou, porque Deus não falha. Então, às vezes, ao invés de dizer, Senhor, estou confiando em Ti, aqui está a minha fidelidade a Ti, Senhor. Aí você ia ver Deus abençoando. Aqui na igreja tem outras pessoas que não eu, que Deus tem feito isso na vida delas. Amém? Tem mudado as coisas.
Então, é parte do seu DNA. E se é parte do seu DNA, e você decide viver isso, vem o ponto A, letra A. Importa que os homens nos considerem ministros e dispenseiros. As pessoas, eu estou vivendo assim, essa é a realidade na minha vida. Agora, sabe o que vai acontecer? Os outros vão me considerar ministros e dispenseiros. Se você colocar o seu DNA para andar, se você deixar ele florescer na sua vida, as pessoas vão olhar para você e vão dizer, uau! E essa é a vontade de Deus. Sabe? Essa é a vontade de Deus. No domingo passado nós dissemos aquele texto, muito bem, servo fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Às vezes a gente quer dar um salto, do nada para o muito. Impossível. É um processo. Fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então as pessoas têm que olhar para nós e nos considerar ministros e dispenseiros. Sabe o que é dispenseiro? Quando foi escrita essa palavra, o dispenseiro era aquela pessoa que tinha a chave da onde ficavam todas as coisas que tinham que ser tirado para dar para as pessoas, da dispensa. Naquele tempo, a dispensa era como se fosse um grande lugar de guardar todas as coisas necessárias. E tinha uma chave. E o dispenseiro tinha a chave. Ele tirava as coisas e entregava para quem tinha que entregar. E prestava contas para o seu senhor, o dono da casa. Isso é dispenseiro. Agora, eu quero fazer uma pergunta. Quando as pessoas olham na tua vida, você é um dispenseiro? Elas te consideram um dispenseiro? Porque aí está escrito, importa que os homens não considerem dispenseiro. Importa. Se olhar para você, teus amigos mais chegados, que sabem como você vive e sabem todo o teu estilo de vida, eles te consideram dispenseiros e ministros. É uma pergunta que temos que fazer. Porque a fidelidade está ligada a isso. Se não somos dispenseiros e ministros, estamos sendo infiéis. Essa é a verdade. Porque importa que os homens nos considerem. B. Além disso, o que se requer. Opa! Primeiro importa, depois... Estão com medo, hein? Primeiro importa, depois... Primeiro importa, depois... Requer. Requer é muito mais que importar, irmãos. Excuse me, requer é você não tem opção. É requerido. É obrigação. Se não fizer, vai se haver, vai ter retaliação. Vai ter coisa que não deveria ter. Então importa, além disso, que você requer que sejamos encontrados fiéis. Eu vou dizer isso para você. Vamos supor que o Senhor venha hoje. Você nasceu de novo. Você não tem que ficar com medo de que Jesus venha hoje. Porque você não vai para o céu por tuas obras que você está fazendo. Você vai para o céu porque você nasceu ou não nasceu. Se você tiver o DNA, se for filho, filha, vai para o céu se Jesus vier hoje. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é que tipo de filho, que tipo de filha eu estou sendo? Estou sendo fiel? Se Jesus vier hoje, Ele tinha um projeto para a minha vida. Ele vai me encontrar sendo fiel ao que Ele planejou antes que eu nascesse para a minha vida? Pastor, aí ficou feio porque eu nem sei o que Ele planejou. Claro, como é que você vai ser fiel assim? Agora, presta atenção nisso, irmãos. Presta atenção nisso, irmãs. Se Deus teve um propósito, seria uma loucura você pensar que Ele não vai querer te contar qual era o propósito. Porque se Ele não te contar o teu propósito, como é que você vai viver o teu propósito? É inconsistente, uma coisa não fecha com a outra. Então isso nos leva a uma conclusão. Eu não sei o propósito ainda, porque na verdade, verdade verdadeira, verdade pura, não estou muito interessado. Porque eu garanto para você
que a hora que você se interessar, ele vai te contar o propósito. Seria um negócio doido ele ter um propósito para você e não te contar. Se não sabe ainda, é porque não está tão interessado. Verdade verdadeira. E não adianta enrolar, não. Essa é a verdade. Então, além disso, importa que requer que seja encontrado fiel. Você é fiel? Irmãos, presta atenção. Se você soubesse do meu coração, eu sou muito cuidadoso. Eu não vou deixar as coisas aqui na igreja acontecerem de qualquer jeito. Sabe por quê? Porque eu conheço as cartas, 7 cartas do Apocalipse. Diz assim, ao anjo da igreja escreve. E daí depois, em 5 das 7, diz a seguinte palavra, tenho contra ti. Eu sou o pastor da igreja. Sabe, aquelas cartas são escritas para mim. E Deus vai dizer, tenho contra ti. Então eu preciso ter cuidado aqui na igreja. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Sabe por que nós não estamos indo assim como deveríamos, como igreja, corpo local? Veja, não estou dizendo estrutura, não estou dizendo a organização. Eu estou falando da gente como um corpo de Cristo. Essa é a igreja. A organização não é a igreja. É a organização da igreja. E tem muita igreja aí andando na organização e não andando como um corpo. Uma coisa não é mesmo. Então agora falando de igreja como um corpo. O que é que você era suposto estar fazendo aqui na igreja? Para que você foi levantado? Eu sei que tem gente aí que pode levantar a mão e dizer, olha, fui levantado para isso, estou fazendo. Estou olhando ali para a Lilian, por exemplo. A Lilian, tempo bem atrás aí, me procurou e falou assim, pastor, o meu negócio é a adoração. Se eu não adorar, não está bem a coisa. Eu fui chamado para isso. Está fazendo. Mas eu estou dando um exemplo, a Lilian. Mas você? A Bíblia diz que Jesus é o cabeça, nós somos o corpo e somos membros um do outro. Já pensou se você é uma perna da igreja? E aí a igreja está... Não vai. Já pensou se você é braço? Nós somos membros do corpo. Então, como é que vamos ser fiéis se não soubermos o que temos que fazer? Vai para o próximo PowerPoint. Então, importa, requer. E aí sabe o que a Bíblia diz? Importa e requer. Mas se eu estiver no lugar que importa eu estar e que é requerido que eu seja, sabe o que vai acontecer? Deus move. Nas cartas do Apocalipse diz assim, ser fiel, senão eu venho e moverei o teu candeeiro do seu lugar. E o candeeiro é a igreja. Gente, se eu aqui não for fiel como pastor, nessa igreja, vamos ler o versículo de Samuel. Veja o que vai acontecer comigo. Mas isso estou falando para mim. Mas isso é para você. Porque não é para pastor esse negócio. Isso é para a igreja, para você, para todo mundo, para todo filho, filha de Deus. Veja aí, vamos ler o Samuel, ok? E o que acontecer nos seus dias, Ofne e Finéias, e o que acontecer a seus 2 filhos, Ofne e Finéias, eram filhos de quem? Eli, sumo sacerdote Eli. E o que acontecer a seus 2 filhos, Ofne e Finéias, será um sinal para você. Para quem? Para o pai dos meninos. Eles eram sacerdotes com o seu pai. Não eram membros da igreja, simplesmente. Eram pastores da igreja junto com o pai deles. Será por sinal. Os 2 morrerão no mesmo dia. Brincadeira? Levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração, será fidelidade, e o meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele, e ele ministrará para sempre perante o meu ungido. Sabe de quem estava falando aí? Samuel. Eli morreu, Ofne e Finéias morreram,
Veja aí. Então todo o que restar da sua família, está falando para Eli, virá e se prostrará diante dele. Sabia que todos se prostravam diante de Samuel? Para obter uma moeda de prata ou um pedaço de pão. Ele lhe implorará que o ponha em alguma função sacerdotal para ter o que comer. A igreja virou a fonte do alimento deles. Que tristeza! Já lemos todo? Ou ainda não? Era do 34 e 35. Já lemos todos. Gente, então muitas vezes as pessoas não entendem eu aqui na frente. Pastor, gente, eu tenho que ser fiel. Então, primeiro, eu cuido muito com quem vai pregar aqui em cima. Segundo, eu tenho o maior cuidado da onde as minhas ovelhas vão. Porque eu sei lá o que está sendo dito por aí. E me acreditem, está sendo dito muita bobagem. É só você ler na Bíblia o que ia acontecer nos tempos que nós estamos vivendo. E eu leio, eu sei o que ia acontecer. Então, eu vou abrir meu coração aqui. Afinal de contas, eu preciso abrir meu coração. Então escute isso que eu vou dizer. Sabe qual é o maior problema que eu tenho como pastor aqui na igreja? É que parece que está acontecendo o que diz na Bíblia que ia acontecer nos últimos tempos. Os irmãos teriam coceira no ouvido, assim, coceira no ouvido, para ouvir qualquer coisa. Então, o meu maior problema hoje na igreja é o que os irmãos estão ouvindo. Sabe, a gente está ensinando uma coisa e aí mistura com tudo isso. Porque o profeta de fulano de tal disse isso. E aí a pessoa agarra aquele negócio e às vezes era um baita de um falso profeta. Porque o pastor disse isso. E às vezes disse uma bobagem do tamanho do dia. Mas as pessoas às vezes não têm como entender por falta da profundidade. Esse é o meu problema com a igreja. A concorrência exterior, não concorrência no sentido bom, porque se tivesse cheio de palavras e boas palavras, e a gente tivesse maturidade para quando ouvir o negócio dizer, de Deus, aleluia, Senhor, eu recebo. O grande problema, irmãos, olha, eu não gosto de fazer isso, mas nós estamos vivendo na realidade. A gente tem que falar da nossa realidade, irmãos. Não adianta querer falar de uma bolha. Você sabe o que acontece aqui em Atlanta? Aqui em Atlanta. Tem muita gente aqui em Atlanta que nunca foi pastor na vida, nem estudou a Bíblia direito na vida, trabalhava na construção, trabalhava não sei no quê, de repente virou pastor. Tem a vida desengonçada, a vida pessoal. Vida pessoal, bagunçada. De repente virou pastor. Eu às vezes fico assim, mas de onde veio o negócio? Porque às vezes eu conheço o pessoalzinho que está por aí, eu conheço quase todo mundo. Não tem formação nenhuma, não tem dedicação nenhuma. O pastorado é só mais uma coisa, entre as outras coisas que tenta fazer. Não tem uma dedicação. Talvez se um dia a igreja crescer, então aí ele vai ser pastor com tempo integral, mas por enquanto é pastor e mais alguma coisa. Não é capaz de confiar em Deus que chamou para depender a sua vida dele. Tem que ter um negócio à parte. E eu não sou contra que tenha um negócio à parte. Se for para abençoar o reino de Deus. Não tem nada de errado. Mas a mentalidade é, quando então? Como se Deus não pudesse abençoar vivendo pela fé. Então tem que fazer alguma outra coisa. É pastorado meia boca. Metade, não tem. Estou falando para vocês, é isso. Vocês estão entendendo? É isso. E olha, eu estou falando da pessoa, porque Deus é pessoal, Ele requer da pessoa, é o pastor, é o ministro, é isso que eu estou falando, é a gente.
Entendeu? E claro, tem todo o tempo certo, o tempo do chamado de Deus, quando Deus vai providenciar. Mas o dia que eu fui chamado, eu não quis nem saber. Eu fui ficar fazendo o que Deus me chamou para fazer. Porque importa que eu seja considerado fiel. Requer que eu seja considerado fiel. E quando o Senhor vier, eu tenho que ser achado fazendo o que Ele me mandou fazer. Porque se eu for achado fazendo o que Ele não me mandou fazer, estou em trouble. Amém? E eu tenho que ter fé suficiente para crer nisso. Então, diz aí, que eu suscitarei, que procederá. São palavras imperativas. Suscitarei, procederá. Imperativo quer dizer não é ser, não é talvez. Tem que ser assim. A fidelidade de Deus é fidelidade de geração em geração. Deus tinha prometido para Eli que ele ia ser fiel a todas as gerações. Mas se você ler, lá onde Deus estava falando aquilo que nós lemos ali no 34, 35, se você ler esse capítulo todo, Deus diz assim, ó, serei fiel, honrarei os que me honram. Então, se não há honra, você não pode esperar honra. Sabe por quê? Porque isso é um relacionamento que a gente entra com Deus. Nós entramos num relacionamento. Então, a fidelidade de Deus não tem problema, ela é de geração em geração. Agora, sabe onde que está o problema? A minha fidelidade. Como é que está a minha fidelidade? Porque Deus não tem problema. Ele é fiel de geração em geração. Agora, sabe de onde vem a minha fidelidade? Letra E. A fidelidade vem do temor a Deus. Vamos ler o versículo de Números 12, versículo 8, para você entender o que nós estamos dizendo, depois de Deuteronômio. Números 12, 8. Está lá? 12, 8. Com ele eu falo, está falando de Moisés. E esse é o texto em que a Miriam e o Arão disseram, mas o Moisés arranjou outra mulher, está infiel. Vamos depor ele. Democracia de Deus. Vamos votar aqui, gente. Vamos destituir ele do pastorado e vamos pôr outro. A igreja é o reino de Deus, não é a democracia de Deus. Ok? Entenda isso. Com ele, com Moisés, falo face a face. Isso é depois que eles fizeram a rebelião contra Moisés. Com ele, com Moisés, Deus falando, eu falo face a face, claramente, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor, porque não temeram criticar o meu servo Moisés, sabendo que eu me comunico assim com ele, face a face. Como é que vocês não tiveram medo de criticar ele? Deviam ter pensado duas vezes. Porque criticando Moisés, em outras palavras, estão criticando a mim. Então a ira do Senhor se acendeu e ele os deixou. E a Miriam estava leprosa. Miriam ficou leprosa. Porque a Miriam e não Arão, porque possivelmente foi a Miriam a líder da rebelião. Por isso. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como de neve. E Arão voltou para Miriam e ela estava com lepra. Até aí. Então volta para o PowerPoint, veja o que é que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo que a fidelidade vem do temor do Senhor. Nós temos que temer o Senhor. Temer o Senhor no nosso relacionamento com Ele. Temer o Senhor no nosso relacionamento com as coisas dEle. Temer o Senhor no nosso relacionamento com os nossos irmãos. Temos que temer o Senhor. Olha o que está acontecendo. Veja o Deuteronômio 7, 9. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é Deus fiel. Mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que amam e obedecem os seus mandamentos. Eu amo a Deus, mas desculpe, vou andar do jeito que eu quero. Tem alguma coisa doentia aí. Eu amo a Deus. Ai, Senhor, como eu te amo. Aí eu vou fazer isso aqui. E Deus está contra. Entenderam? Vamos para o próximo PowerPoint. Então a fidelidade é parte do nosso DNA.
Tem que estar em nós. E se não se manifestar, é porque não caiu na terra a semente para morrer, fica ela só. O Senhor não retira sua fidelidade das gerações. O Salmo diz que ele não retira a fidelidade das gerações quando a fidelidade nossa existe. Veja o exemplo de Eli, o que aconteceu. Então a nossa infidelidade é capaz de destruir o plano que Deus tem para a nossa vida, para a nossa geração. Amém? O temor do Senhor libera a sua fidelidade. Quero que vocês vejam isso. Segundo Reis, capítulo 21, é uma história de uma sequência de reis. Ok? Tinha o primeiro rei, aí, vamos botar aí, o primeiro rei se chamava Manassés. Gente, esse rei foi terrível. Ele pôs templo para tudo que é Deus que existia, que ele podia conhecer. Sabe o que ele fez mais? Sacrificou, está escrito nesse texto, sacrificou seus filhos a esses demônios que ele constituiu como Deus. Os filhos, é só ler o texto. Eu não quero ler todo o texto para não demorar. E ele reinou em Jerusalém. E era mau. Vai para frente, versículo 2. E ele fez o que era mal. Ele fez o que o Senhor reprova. Imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Até aí. Vai para o outro texto. Capítulo 21, né? Nós estamos aí. Versículo 6, está aí? Versículo 6. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria, adivinhação, recorreu a médium. Meu Deus. Vamos saltar lá. Versículo 19. 19 agora. Amon, aí é o filho dele. Ele morreu, sentou Amon no trono. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 2 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe está aí, vai para frente. 20. Versículo 20. Ele fez o que o Senhor reprova, como fez o pai dele, o Manassés. Então, 2 reis fazendo coisas horríveis. Agora veja uma coisa. O que diz aí? Vamos lá para frente? Vamos no versículo... capítulo 21, desculpe. Versículo 1 e 2 agora. Imitou seu pai em tudo, nós estamos aí, vai para frente. Vai para frente, por favor. Versículo 2. 21, peraí. Capítulo 21, versículo 1 e 2. Desculpa, 22. É isso que está dando erro aqui na minha anotação. A dedografia do pastor João. Capítulo 22, 1. Josias era filho do Amon. Então, Manassés, Josias. Ok? Josias tinha a idade de 8 anos quando começou a reinar. Criança. Cresceu naquela casa que os pais sacrificavam filhos. Vai para frente. Ele fez o que o Senhor aprova. E andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Gente, o que é a questão que nós estamos vendo aí? Fidelidade. Não interessa se o seu pai foi um feiticeiro, foi um agoreiro, não interessa se o seu avô estava comprometido, você pode ser fiel. Quando chegar a sua vez de se apresentar perante o Senhor. A história do Josias é linda. Se vocês forem ver lá, tremenda, uma história de progressão. Não terminou como devia por uma bobagem que ele fez, mas é uma história muito bonita. De fidelidade e progressão. Ok? Então a fidelidade, vamos voltar para o nosso PowerPoint. A fidelidade, amados. Deus conserva a fidelidade nas gerações. 2 gerações, 2 avô e pai péssimos. De repente, o que aconteceu? Nasceu Josias. Sabe por quê? Porque a fidelidade depende de você. Você pode mudar o que veio acontecendo nas tuas gerações. Você tem esse poder perante Deus. É só você se alinhar e Deus muda. Amém?
Aleluia. Vamos para frente, creio que é o segundo PowerPoint. Manifestações da fidelidade de Deus. Sabe quais são as manifestações? Primeira manifestação da fidelidade de Deus, agora presta atenção, vamos ler isso certo. Para os fiéis. Diga assim, manifestações. Não, vamos lá todo mundo. Manifestações da fidelidade de Deus para os fiéis. Primeira manifestação, Deus responde à oração. Pastor, eu estou orando. Pode haver algumas coisas que a tua oração não está respondida. Primeiro, não é o tempo de Deus. Ok? Segundo, você está esperando da maneira que não é Deus vai fazer daquela maneira. Terceiro, você não está sendo fiel. São várias coisas aí para pensar. Então, a primeira manifestação da fidelidade dele, ele responde às tuas orações. Está escrito que responde. E responde mesmo. Amém? Segundo, ele é fiel em perdoar quando confessamos. Eu conheço até uma musiquinha nesse texto. Se confessarmos os nossos pecados, se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Assim tem sido Ele comigo. E assim tem sido Ele com você. Quanto pecado Ele tem nos perdoado. Por causa da fidelidade dEle. Sabe por quê? Porque Ele permanece fiel. Ainda quando não somos bem fiéis. Ele permanece fiel. É um versículo da Bíblia. Fidelidade dEle em nos santificar. Agora isso eu quero ler com vocês. 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. Vamos lá? Fidelidade que Ele tem para com a gente, para nos santificar. Veja aí. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. É o próprio Deus da paz que vai santificar você. E Ele é fiel para te santificar. Amém? Próximo versículo. 1 Coríntios 10, 13. E aquele que o chama é fiel. Ele fará isso. Quem te chamou é fiel, Ele vai fazer. Agora 1 Coríntios. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos homens. Mas o quê? Deus é fiel. Ele não permitirá que você seja tentado além do que pode suportar. Então veja, irmãos. Uma vez Deus me deu uma palavra. Eu estava num tempo de tentação horrível. E Deus disse, entenda o versículo. E eu entendi. Sabe o que é que Deus me falou aí? Ele disse assim, a fidelidade vem. E é humana, a tentação vem, desculpe. E é humana. Mas você não vai ser tentado mais do que você pode suportar. Então, Deus disse para mim, quando a tentação vier, se ela for 2 metros e você só pode aguentar 1 metro dessa tentação, eu corto. Eu podo ela. Eu deixo ela do tamanho que você pode suportar. Então, ninguém que cai na tentação diga, não pude suportar. Porque Deus é fiel e não deixa você ser tentado além do que pode suportar. Se for maior, Ele corta. E só deixa do tamanho que você pode. Não há desculpa. Mas quando for tentado, Ele mesmo providenciará um escape. Deus é fiel. Ele controla o tanto da tentação que você pode. E Ele abre uma porta para você escapar. A fidelidade de Deus, que coisa tremenda. Vamos para frente? Para nos proteger, aí no nosso PowerPoint. Fiel para nos santificar. Fiel para nos proteger. Gente, você não pode andar por aí pensando que você está assim solto por aí, sem proteção. Tem um versículo nos Salmos que eu amo. Pode voltar para o nosso PowerPoint, por favor. Tem um versículo nos Salmos que eu amo, que diz assim, que o Senhor está ao nosso redor. Ele põe a mão sobre a nossa cabeça. Ele é uma rocha sobre os nossos pés. Veja, você está blindado. Por cima, por baixo, pelos lados. Você está protegido. Que coisa tremenda. Amém? Então você está protegido. Amém. Veja lá agora. Fidelidade para nos santificar. Ele nos santifica. Vamos para frente. Próximo.
Fidelidade em nos proteger, Ele é a nossa proteção. Fidelidade é estabelecida nos céus. Fala comigo isso que eu quero explicar para você. Diga assim: fidelidade de Deus é estabelecida nos céus. Se é estabelecida nos céus, o que eu e você temos que fazer? Seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Se a fidelidade de Deus é estabelecida no céu, você tem que trazer o que já está pronto no céu para a terra. Entendeu? Então, a fidelidade de Deus está completa para você. Agora, pergunta: quanto você está trazendo para a terra o que está feito no céu? Quanto? Parece que o Senhor não está sendo muito fiel comigo. Espera aí. A fidelidade dele está completa. Você está tomando posse da fidelidade? Nós temos que tomar posse. E sabe como é que toma posse? Você sendo fiel. Quanto mais fiel você é, mais aquilo que Deus tem nos céus para você vem até você. Vamos terminar o nosso culto de hoje. Veja a nossa conclusão. A fidelidade de Deus é parte da sua natureza. Deus é fiel. E quando você nasceu de novo, você recebeu a vida de Jesus, na sua natureza tem fidelidade. Mas então, pastor, eu não estou entendendo. Você tem fidelidade? A semente tem que cair na terra para nascer. Ok? Se não estamos sendo fiéis, é porque estamos andando na carne. Então a fidelidade é parte da nossa natureza. Quando nascemos de novo, a fidelidade faz parte da nossa nova natureza. Amados, é impossível ter a vida de Jesus, que foi fiel até a morte de cruz, ressuscitou, sem ter fidelidade em você. Põe a mão no seu coração. Vamos lá, todo mundo. Põe a mão no coração e diga: Senhor, obrigado, porque na nova vida que eu tenho, recebi de Jesus, existe fidelidade. Amém. Espero que você tenha entendido isso. Já está em você. Agora você tem que ser. Ok? Faz parte da... É um fruto produzido pelo Espírito Santo. Ai, pastor, mas é que o Espírito Santo não está produzindo os frutos na minha vida. Excuse me. Ele foi enviado por Jesus no teu coração para produzir o fruto. Se ele não está produzindo, é porque você não está deixando. Só isso. A parte dele, ele faz. Mas todas as vezes que andamos na carne, o que acontece? Não podemos receber a fidelidade de Deus. Porque ele honra quem honra ele.